Marco Silva para o canal Política com Responsabilidade. Sejam todos bem-vindos ao canal. Hoje eu quero falar a respeito das emendas parlamentares. Eu sei que o tema tem sido muito badalado aí nas redes sociais, bem como na grande mídia. Mas eu quero fazer um comentário num outro ponto de vista, tá? Mas antes eu quero que você assista a esse vídeo. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, suspendeu nesta segunda-feira, 23 de 2024, o pagamento de mais de 4 bilhões de reais em emendas parlamentares por suspeita de irregularidades. O ministro atendeu a um pedido do PSOL, que viu irregularidades no encaminhamento de mais de 5.449 mil emendas de comissão, que somam 4 bilhões e 200 milhões de reais. Segundo o partido, as emendas não tiveram aprovação prévia e registro em ata pelas comissões, como prevê a lei aprovada em 2024 pelo Congresso Nacional. O PSOL questionou um ofício enviado ao Palácio do Planalto no dia 12 de dezembro, pedindo a liberação da verba. O documento, enviado pela Secretaria-Geral da Mesa da Câmara, subordinada ao presidente, Arthur Lira, do Progressistas, foi assinado por 17 líderes. A Casa Civil não viu irregularidades e autorizou o repasse do dinheiro. Ao Supremo, o PSOL citou ainda que parte dessas emendas teve novas indicações de destino em favor do estado de Alagoas, base eleitoral de Arthur Lira, e disse que isso era ilegal. Por isso, pediu a suspensão do efeito do ofício. Na decisão desta segunda-feira, 23, Flávio Dino determinou que a Câmara dos Deputados publique, em até 5 dias, as atas das reuniões das comissões permanentes em que essas emendas foram aprovadas, e que esses registros sejam encaminhados à presidência. O ministro decidiu que os valores só poderão ser pagos depois que essas atas chegarem ao Planalto, e desde que elas sigam os critérios de transparência e rastreabilidade das emendas que foram definidos em decisão anterior dele, apoiada por todos os demais ministros da Suprema Corte. O ministro Flávio Dino determinou também que a Polícia Federal abra um inquérito para apurar as suspeitas de direcionamento de emendas do orçamento. Pessoal, é impressionante como a ganância está impregnada na alma do ser humano, principalmente na dos políticos. Olha só, essas emendas parlamentares têm sido causa de uma verdadeira guerra entre o Judiciário, mais precisamente o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional. Primeiramente, o que nós precisamos entender é que essas emendas parlamentares elas são constitucionais e estão inseridas no orçamento da União de cada ano. Eu fiz algumas pesquisas aí e cheguei a algumas fontes oficiais e tive a informação de que o total das emendas parlamentares aprovadas no orçamento de 2024 atingiram cerca de 52 bilhões. E acreditem, pasmem, desses 52 bilhões de reais, 16 bilhões e 600 milhões foram para as emendas de comissões. 25 bilhões e 100 milhões foram para a emenda individual. E as emendas de bancadas estaduais ficaram com seus 8 bilhões e 56 milhões de reais. Lembrando que essas emendas individuais e de bancadas, elas são de execução obrigatórias. Agora, as emendas de comissão, o governo federal não é obrigado a pagar. Somente quando chega um projeto de interesse do governo federal, claro, quase nunca de interesse da população, aí, meu amigo, aí as coisas mudam de figura. As emendas viram objeto de negócio, de barganha, para que o projeto do governo federal seja aprovado. Ainda de acordo com as informações que eu obtive, falando das emendas, tem também aquelas conhecidas como emenda PIX, a emenda do relator, orçamento secreto, aquela que foi muito badalada aí no governo do Jair Bolsonaro.
né, que o PT falava, tem que acabar com isso e tal, e hoje continua do mesmo jeito, e se não fosse o ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, elas estariam sendo pagas também, porque elas não traziam transparência e muito menos a rastreabilidade para onde essas emendas foram aplicadas e quem recebeu essas emendas. Também vale a pena lembrar que do total de 52 bilhões de reais, conforme o portal da transparência, o total empenhado foi de 40 bilhões,92 milhões de reais e 31 bilhões de reais foram pagos. Só para você ter uma ideia, você ter uma noção, em 2024, o total da emenda individual, que é de 25 bilhões e 100 milhões, aí vai a parte mais interessante. Cada deputado tem direito a definir a aplicação de 37 milhões e 900 mil reais. Cada senador, 69,600 mil reais. É mole ou quer mais? Esse dinheiro total, 52 bilhões, tá? Nas mãos dos parlamentares, dos congressistas. Assim como eles possuem esse dinheiro à sua disposição, cada parlamentar pode financiar uma obra ou um projeto público na área da educação, da segurança pública, da cultura, esporte, enfim. Ele pode ali destinar aí uma verba para comprar ali 50 viaturas, 10 viaturas para a Polícia Militar, para a Polícia Civil, na área da educação ali, computadores para poder fazer a integração digital dos alunos, enfim, uma reforma na escola, no seu estado e município. Tem outra situação também que, além dessas verbas servir para poder fazer essas distribuição nessas áreas aí, né, também tem que destinar 50% desses recursos para a área da saúde. Aí é onde que eu te pergunto, você vai dizer aí no comentário, como está a sua saúde no seu estado, no seu município, no seu bairro, em bom estado de saúde ou com um câncer em fase terminal? Porque estamos falando de muito dinheiro que deveria ser investido na área da saúde. Mas você vai nas UPAs, está faltando enfermeiro, está faltando médico, está faltando remédio, enfim. Às vezes a população até revolta, entendeu? Com tudo essa falta de respeito com a sociedade por falta de investimento. E aí fala, poxa, 50% dessa verba tem que estar investido na saúde. Tá? Nós precisamos ser fiscal desse pessoal que são detentores dessa verba. Nós precisamos cobrar desse pessoal. Ou onde é que está a verba, onde é que estão as emendas que você recebe lá, porque esse dinheiro tem que voltar para a sociedade em forma de saúde, educação, segurança, cultura, esporte, lazer, enfim. Só que isso dificilmente volta. Tá? Nós temos aí uma dificuldade para você conseguir um patrocínio para a área do esporte, para um garoto ir lá disputar um jiu-jitsu, disputar um campeonato de futsal, enfim, a dificuldade é tremenda. Aí cadê o dinheiro das emendas? Porque esse dinheiro, 52 bilhões, é parte do orçamento da União, que fica à disposição dos parlamentares, dos congressistas. Então ela tem que voltar para a sociedade. Ela tem que voltar. Então nós somos fiscais desse pessoal e devemos cobrar. E temos que cobrar. Mas a sociedade precisa de entender que as emendas parlamentares são tradicionalmente para financiar projetos na base eleitorais dos senadores e deputados federais. É claro, eles ficam de olho nessas emendas. E outra coisa, não é só eles não. Os prefeitos que dependem da parte desse recurso para investir lá no município, né, para poder ajudar na área da educação, da saúde, né, porque tem município aí, gente, que infelizmente tem pouca arrecadação. Então essas emendas fazem sim, ajuda sim, elas são importantes sim, mas desde quando elas são aplicadas em locais adequados, em locais que realmente precisam de ser alocadas. E aí
Os prefeitos e os vereadores são as bases desses parlamentares. Quando uma emenda parlamentar chega em determinado município para reformar uma escola, e é evidentemente que quando essa obra termina, ela vai ser inaugurada, então o deputado que destinou essa emenda vai ser convidado para participar dessa inauguração. E isso é mais do que justo, tá? Porque se ele realmente destinou essa verba, entendeu? Ele tem que aparecer sim, porque é sinal que ele está fazendo a coisa certa, que ele destinou essa verba e a verba está sendo aplicada no lugar que ele indicou. E está certo. Isso que tem que ser feito. Automaticamente, esse deputado, que futuramente será um candidato à reeleição, o nome dele vai ser badalado e ele vai ser reeleito, porque ele trouxe essa emenda. Você está entendendo o que eu quero dizer? Por isso que você, como cidadão, tem que fiscalizar. Não pode ficar aí só vendo as notas voando por cima de você e você não sabe para onde elas irão parar. Está entendendo? Pois é, vamos continuar aqui. Assim como o governo federal possui uma vantagem em liberar essas emendas para o Congresso, os parlamentares conseguem barganhar com os políticos da esfera estadual e municipal, resultando na sua reeleição, o que se torna uma forma de perpetuar no poder. Aí vai a pergunta que não quer calar. Tem como um candidato de primeira viagem competir nas eleições com esses candidatos que já têm mandato? Principalmente com esse monte de dinheiro de emendas e do fundo eleitoral? Aí realmente fica muito difícil. Agora, para você entender, com toda essa verba que o deputado, o senador tem, ele fica... Vamos colocar os deputados estaduais e os vereadores. Eles ficam 4 anos destinando emendas parlamentares para o Estado, governo estadual, nos municípios, prefeitos e vereadores, porque são os prefeitos e vereadores que estão diretamente em contato com a população, é eles que sabem a realidade de cada comunidade, eles sabem aonde aplicar essas emendas parlamentares. Só que deveria ser aplicada, né? A população, gente, ela precisa se informar mais, ela precisa de ter mais interesse nessa questão de fiscalizar essas verbas, de onde vem e para onde vai, onde está sendo aplicado. Preciso fazer isso, porque é muito dinheiro. Você tem, no Brasil, tem a maior carga tributária do mundo. Eu estou gravando esse vídeo justamente porque é muito revoltante saber que tem um órgão querendo moralizar, tem um órgão querendo fazer com que isso seja transparente e já tem um outro que está brigando, já está se esperneando para não poder fazer isso, porque tem alguma coisa errada. Então esse dinheiro não está sendo destinado para o local certo, que precisa ser investigado, tem que ser investigado. Põe aí no seu comentário se o ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, se ele está certo ou está errado de travar essas emendas, principalmente aquelas que não seguiram o rito para a sua liberação, igual está na matéria lá no início, que o pessoal teve que entrar com ação para investigar, para saber como que foi, como se deu a liberação dessas emendas. Quero deixar bem claro que eu não sou contra as emendas parlamentares, até porque elas são constitucionais, né? E que a alocação dessas emendas no Estado e município, ela vem suprir algumas negligências do governo federal, mas que elas precisam realmente ser investigadas, isso não tenho dúvida, isso com relação tem que ser mesmo, tá? Mais uma vez, se você concorda aí com esse conteúdo, você diga lá nos comentários o que você acha, se o ministro do Supremo Tribunal Federal está certo ou não. E vou te pedir aí, se você ainda não segue o canal Política com Responsabilidade, vou ficar muito feliz se você escrever, comentar e, se possível, pode até compartilhar. Ficarei muito feliz. Muito obrigado, fique com Deus, até o próximo.